vocês poderão encontrar alguém a fazer assim dizendo de que Zannun pensou que Allah subhanahu wa ta'ala não teria o poder de lhe castigar, não teria a forma de encontrá-lo e puni-lo por aquilo que ele fez. Este tafsir não é válido porque nós sabemos que os profetas, os mensageiros de Allah subhanahu wa ta'ala são ma'sumina min al-khata, são protegidos de qualquer tipo de erro. Então não é possível Zannun negar aquilo que é o Qudra, a força de Allah subhanahu wa ta'ala, pensando que Allah subhanahu wa ta'ala não teria capacidade de encontrá-lo e puni-lo por ele ter saído daquele povo. Então este tafsir podemos encostar, não serve. O tafsir que serve, Allah naqdir alayhi, os ulama dizem, Allah nudayiqa alayhi, isto é, ele pensou que Allah subhanahu wa ta'ala, depois dele abandonar aquele umma, com aquilo que ele fez, seria algo bom, que não seria nenhum problema perante Allah subhanahu wa ta'ala, não seria nenhuma preocupação perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, quando Zannun saiu, foi para a margem do mar, foi para o local onde as pessoas apanhavam lanchas, navios, barcos, para poderem viajar, e ele queria viajar para outra margem, para transmitir a palavra de Allah subhanahu wa ta'ala. Quando soube lá no barco, para poder atravessar a margem, chegado no meio do mar, apareceram ondas, ventanias, começaram a balançar o barco, começaram a balançar o navio. Aí as pessoas pensaram que por causa do barco ser mash'ul, estar muito cheio, temos que diminuir algumas coisas. A primeira coisa que desapareceu para eles diminuírem foram as mercadorias. Vamos diminuir algumas mercadorias, alguns sacos que nós temos, quem sabe que a coisa não há de melhorar. Diminuíram as mercadorias, a coisa não melhorou, o barco continuou a ser batido pelas grandes ondas, começou a ser maltratado pela ventania, pelos ventos. Então foi quando eles pensaram que, em vez da mercadoria, tínhamos que diminuir algumas pessoas. Mas para isso, para que não houvesse alguma injustiça, tinha que se fazer qur'a, tinha que se fazer sorteio. Fez o sorteio para serem diminuídas algumas pessoas. A primeira vez saiu o nome de Yunus, que devia ser ele a sair do barco. Segunda vez, de novo saiu o nome de Yunus, que devia ser ele a sair do barco. Terceira vez, de novo, o nome de Yunus, que devia ser ele a sair do barco. E as pessoas já conheciam que Yunus era Rajulun Saleh, era um homem piedoso, era um santo, era um mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Como é que o sorteio sempre tinha que cair para ele? Porque na interpretação deles para aquele povo, a ventania era porque existia alguém dentro do barco que fosse um pecador, alguém que pratica mazambes. Não seria possível Yunus, alayhi salatu wassalam, ser um indivíduo que o cura está saindo para ele porque ele está a praticar zambi. Então foi quando Yunus, alayhi salatu wassalam, viu que aquilo era um teste de Allah subhanahu wa ta'ala, era ele que era designado, era ele que devia sair do barco. Aí ele saiu, foi lançado do barco. Ao lançarem do barco estava lá o peixe, estava lá o Hut. Este, logo que foi lançado, o Hut lhe recebeu e introduziu a ele dentro da sua barriga. O Hut, naquele momento, depois de receber Yunus alayhi salatu wassalam, recebeu ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, dizendo: ó peixe, esse não é risco para ti, não é para você de mastigar, não é para você de comer, apenas lhe deixa dentro do seu estômago até o momento que eu disser para você de soltar ou você de libertar. O Hut ouviu a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, e nós sabemos que todas as criaturas veneram Allah subhanahu wa ta'ala, submetem-se a Allah subhanahu wa ta'ala. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. Todas as criaturas de Allah subhanahu wa ta'ala veneram e adoram Allah subhanahu wa ta'ala
cumprem com Allah, a ordem de Allah subhanahu wa ta'ala, Yunus cumpriu a ordem. Depois, aliás, o Hud cumpriu a ordem. Depois do Yunus estar na barriga do Hud, na barriga do peixe, ele, a primeira hora, pensou que estava morto. Mas depois de se mexer, viu que não estou morto ainda não morri, ainda estou vivo. Foi quando ele pensou fazer dua a Allah subhanahu wa ta'ala. Allah diz no Coran, no mesmo versículo 87, Fanada fi zulumat. Fanada fi zulumat. Nuh alayhi salatu wassalam começou a fazer dua fi zulumat, dentro daquelas escuridões. Aqui Allah subhanahu wa ta'ala fala de escuridões, porque são várias. É a escuridão da barriga do peixe, é a escuridão das profundezas da água do mar, é a escuridão da noite. Então essas todas são escuridões, são zulumat, que Allah subhanahu wa ta'ala diz que Nuh alayhi salatu wassalam chamou, invocou Allah subhanahu wa ta'ala para lhe retirar daquela situação onde ele se encontrava, daquela dificuldade onde ele se encontrava, daquele musiba onde ele se encontrava, daquela circunstância não boa onde ele se encontrava. E aqui, caros irmãos, nós aprendemos uma lição. Que cada um de nós, quando tiver qualquer dificuldade, seja qual for e do tamanho que a tal dificuldade tiver, qualquer problema que você tiver aqui no dunya, você deve pronunciar estas palavras que Nuh alayhi salatu wassalam vai aqui nos ensinar. Fanada fi zulumat, alla ilaha illallah, la ilaha illallah. Estas são as palavras que Yunus alayhi salatu wassalam, que a história de Yunus alayhi salatu wassalam está nos ensinar, dizendo: Allah ilaha illallah subhanaka inni kuntu min az-zalimin. Caro irmão, volto a dizer, se você tiver qualquer dificuldade, qualquer problema aqui no dunya, recite estas palavras: La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin. La ilaha, não existe outra divindade merecedora da adoração, illa anta, senão você é Allah. Subhanaka, você seja glorificado de qualquer defeito, seja isentado de qualquer vergonha, seja retirado qualquer aibo. La ilaha illa anta subhanaka. E depois Yunus reconhece o erro que ele praticou. Inni kuntu min az-zalimin. Eu fui injusto. Eu fui injusto, ya Allah, ao pensar que não seria nenhum problema abandonar aquele povo que você me enviou para eu chamar para a sua adoração. Pensei que não seria problema, ya Allah. فظننا لا نقدر عليه. Pensei que não seria nenhum problema, ya Allah, eu sair daquele povo, porque eles não aceitaram a minha mensagem, não aceitaram a minha missão, não me aceitaram como profeta e mensageiro de Allah subhanahu wa ta'ala. Inni kuntu min az-zalimin. Certamente eu fui injusto, ya Allah. Reconhecimento do pecado. Reconhecimento do pecado. Você, como ser humano, tem que ter a consciência que qualquer problema que acontece consigo, qualquer problema que você passa aqui nesta face da terra, tem que voltar para Allah subhanahu wa ta'ala, tem que deixar nas mãos de Allah subhanahu wa ta'ala, e você deve reconhecer que esse problema está a acontecer comigo por causa de um pecado que eu pratiquei, por causa de um zambi que eu pratiquei, por causa de eu transgredir alguma orientação de Allah subhanahu wa ta'ala. Fanada fi dhulumat, Nuh
fez duá, fez chamamento daquelas escuridões todas, escuridão da barriga do peixe, escuridão das profundezas do mar e escuridão da noite. Alguns ulamás, embora não com muita autenticidade, não muito verídico, dizem que aquele chute, aquele peixe que engoliu o chute também foi engolido por outro peixe. Mas isso carece de alguma autenticidade essa informação. Mas só para esclarecer esses zulumates, essas escuridões que Yunus estava se encontrando dentro delas. Foi daí que Allah subhanahu wa ta'ala ouviu o chamamento de Yunus, mesmo estando naquelas escuridões todas, mesmo estando na barriga do peixe, mesmo estando no fundo do mar, mesmo estando na calada da noite, Allah subhanahu wa ta'ala escutou o chamamento de Yunus alayhi salatu wassalam, para dizer de que Allah subhanahu wa ta'ala escuta, percebe aquilo que a gente, mesmo antes de pronunciar, que está dentro dos nossos corações, antes de pronunciar, Allah subhanahu wa ta'ala já sabe que você quer falar coisa X, você quer pronunciar coisa X. Allah subhanahu wa ta'ala, mesmo que você esteja escondido dentro de qualquer tipo de buraco ou túnel, Allah subhanahu wa ta'ala vai te escutar, da mesma forma que escutou Yunus alayhi salatu wassalam, estando dentro daquelas escuridões todas. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta, não existe outra divindade é que eu possa ir buscar ajuda, não existe outra divindade que possa me proteger, não existe outra divindade que possa me aliviar deste problema em que estou me encontrando neste momento. Ninguém pode me tirar desta situação onde me encontro, illa anta, a não ser você, ya Allah. Ya Allah, é o único que nós podemos ir buscar ajuda. Ya Allah, é o único que pode nos aliviar. Ya Allah, é o único que pode resolver todos os nossos problemas, seja de que tamanho forem os tais problemas. Só Allah subhanahu wa ta'ala consegue resolver os nossos problemas. Fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta. E esse la ilaha, meus caros irmãos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam disse: Man kana akhira kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Aquele que forem as suas últimas palavras, la ilaha illallah dakhala al-jannah, vai entrar no Jannah. É o mesmo la ilaha illallah, meus caros irmãos, que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam diz no hadith: se for colocado o la ilaha illallah no prato da balança e colocarem as 7 terras e tudo que lá existe, e os 7 céus e tudo que lá existe, menos Allah, la rajhad bihinna la ilaha illallah, o prato que tem o la ilaha illallah, o prato da balança onde tem o la ilaha illallah pesará mais que o dunya e tudo que lá existe, e os céus que tudo lá existe. É o la ilaha illallah, meus caros irmãos. É o la ilaha illallah que é a chave para você entrar no Jannah. É o la ilaha illallah que é a chave para você ser considerado muçulmano. Portanto, este é o grande zikr. É o grande zikr que um muçulmano não pode passar segundos ou minutos sem pronunciar la ilaha illallah. Porque se você pronunciar esse la ilaha illallah, aquilo que há de vir como resultado de você ter pronunciado la ilaha illallah, você não tem a consciência, você até nem sabe o tamanho dos bons resultados de você ter pronunciado o la ilaha illallah.